meditação sobre José. Por que preciso de São José? Por que eu preciso de São José? Primeira coisa, para que eu possa deixar os meus sonhos e seguir os sonhos de Deus. José tinha provavelmente planejado uma vida tranquila como carpinteiro em Nazaré, tendo uma família comum. No entanto, quando Deus revelou outros planos, ele abandonou seus próprios sonhos para abraçar um caminho muito mais desafiador, que era ser pai do Salvador. Esse desprendimento nos ensina que os sonhos de Deus para nós são infinitamente maiores que as nossas aspirações. José mostrou que quando abrimos mão dos nossos projetos limitados para abraçar o projeto divino, participamos sempre de uma história maior e mais significativa. Deus sempre tem um sonho maior para nós. A grandeza espiritual de José manifesta-se precisamente nesse desprendimento, sem lamentos pelo que poderia ter sido, sem negociações com o chamado recebido. Ele abraçou de modo integral o sonho divino, mesmo sabendo que caminharia por sendas desconhecidas e enfrentaria provações. Em cada passo desse caminho, desde a manjedoura, a oficina, o templo, o exílio no Egito, José nos ensina que o sonho de Deus são sempre mais vastos e fecundos que os nossos. Quando a gente fala de riqueza, muitas vezes a gente está apegado à riqueza material, mas também pode ser o nosso sonho. Eu fico apegado àquilo que eu acho que vai ser melhor para mim, e Deus está mostrando um outro caminho que eu não quero seguir. Existe uma profunda mística nesse abandono. Ao renunciar seus projetos limitados, José não diminui a sua existência, mas expande até as dimensões eternas. Se ele tivesse uma vida simples, ele seria somente o José lá de Nazaré, que morreu e acabou. Ele seguiu o projeto de Deus, que foi muito maior. Ele se tornou o pai de Jesus. E veja que ele ter casado e ter ficado em Nazaré não era pecado. Se ele escolhe uma vida simples, não era pecado. Por muitas vezes esses nossos sonhos também não é pecado, não são pecados. Mas só que Deus está falando assim: confie em mim, vamos para águas mais profundas, acredite em mim. Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento que você tem que terminar, às vezes são filhos que Deus quer te dar. Eu estou lá preso nos meus sonhos, nos meus projetos. Sua vida, que poderia ter permanecido anônima na pequena Nazaré, tornou-se parte indispensável da narrativa da salvação. Esse paradoxo ilumina a nossa própria jornada. Presta atenção: quanto mais nos apegarmos dos nossos sonhos estreitos para acolher os horizontes que Deus nos propõe, mais seremos felizes. Na realidade do nosso tempo, marcado pelo individualismo, pela obsessão como autorrealização, São José nos confronta com uma verdade desconcertante: nossos maiores sonhos são demasiados pequenos para o coração de Deus. Ele quer dar muito mais do que a gente imagina, muito mais. Porque essa onda, por exemplo, de suicídio, de conversar com suicídio, o jovem que fica aí se cortando, tal coisa, é não acreditar no sonho que Deus tem para aquela pessoa. É muito maior do que aquilo que ela aparentemente ali está decepcionada. Não deu certo, não saiu como ela queria, mas ela não está vendo o tabuleiro inteiro, ela não está vendo o sonho inteiro de Deus. José abriu mão do seu sonho para sonhar com Deus. O carpinteiro de Nazaré nos mostra outro caminho: permitir que os sonhos divinos germinem no nosso coração, mesmo quando isso significa deixar morrer expectativas que a gente vai adquirindo. Meu sonho, eu queria isso, queria outro. Deus pega e faz assim:
E que bom que vire, porque o projeto dele é melhor. A gente não é mais inteligente do que Deus, a gente não é mais bondoso do que Deus. Então o projeto que ele tem para nós é muito melhor que o nosso. Mas aí a gente tem que responder com fé e obediência. A coragem de José para abandonar seus planos, sem olhar para trás, transforma-se assim em convite e desafio para nós, peregrinos de um tempo que idolatra o projeto pessoal. O que é essa coisa de coach hoje? É isso. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu determino. Vai viver o sonho de Deus. Discernimento para entender o sonho de Deus e obediência. Por isso que daí entra a sua vida de oração, entra a direção espiritual, entra a palavra de Deus, para aí você ir entendendo o que é a vontade de Deus na sua vida. Quando a gente vai ser padre, não é assim, aparece um anjo, vê um bilhetinho do céu e fala, vai lá ser padre. Você vai rezando, vai escutando a palavra, vai conversando com outro padre, vai amadurecendo aquilo. Assim deve ser, por exemplo, a sua vocação no trabalho. As pessoas, por exemplo, vão escolher uma vocação no trabalho, como se elas vão, uma faculdade, elas vão por aquilo que ganha mais. Eu vou nisso aqui porque isso aqui ganha mais, mas às vezes não é a sua habilidade, não é o sonho de Deus para você. E aí de repente você está lá num serviço que até pode estar ganhando bem, mas está profundamente amargurado, triste, não vê a hora de acabar aquilo, não olha aquilo de um lado espiritual. O namoro deve ser assim, o casamento, os filhos. Aqui o padre falou quanto fechamento às vezes a vida por conta dos meus sonhos. Hoje sua figura silenciosa de José nos sussurra que a verdadeira grandeza não está em realizar nossos próprios sonhos, mas em tornar-se humildes instrumentos do sonho de Deus para a humanidade. Se as pessoas vivessem o sonho de Deus, o mundo não estava assim, né? É só pensar um pouco. Segunda coisa, por que eu preciso ser José? Para que eu aprenda que a pobreza não é miséria. Existe uma diferença entre pobreza e miséria. A pobreza tem a ver com simplicidade, a miséria com um relaxo. A cena do presépio de Belém revela uma das mais profundas lições espirituais de São José: a distinção entre pobreza evangélica e miséria. Quando Maria deu à luz ao Salvador e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria, nós testemunhamos não um quadro de desespero, mas de uma pobreza transfigurada pela presença de Deus. Quer ver? José, como foi lido na primeira leitura, é descendente da linhagem real de Davi. Encontrava-se em circunstâncias de extrema pobreza material. No entanto, sua atitude diante dessa realidade não é de vitimismo ou de relaxo, de negligência. Sou pobre mesmo, sabe aquela coisa? No entanto, aliás, mesmo na estrebaria improvisada, percebemos os traços de sua solicitude paternal. A manjedoura limpa, preparada com palha fresca, o ambiente organizado, água fresca, alimentos preparados e a proteção garantida da noite. O padre já falou, vou falar de novo. Aqui tem muito dessa tentação. O padre sempre fala, cada paróquia tem sua virtude e o seu defeito predominante. O defeito predominante nosso é esse aqui: sou pobre, feio e moro longe. Mas a gente é pobre, pai. Mas a gente é simples. Não é porque é pobre, é simples, que tem que fazer de qualquer jeito, né? Olha São José, ele não colocou o menino Jesus em berço de ouro, ele não tinha condição, mas o presépio estava limpo.
Estava ajeitado. Ele se preocupa. E é por isso também que São José é um dos padroeiros da liturgia, da missa. Por quê? Porque a missa tem que estar tudo organizadinho, né? A vela, flor, né? Hoje, toalha. Quando uma hostiária, um ministro, um acólito está ajudando isso, ele tem que lembrar do cuidado de São José, a comunidade, né? Mas isso vale também na nossa casa. Não é porque a nossa casa é pobre que tem que ser de qualquer jeito, gente. E infelizmente, às vezes a gente vai visitar as pessoas aí, não são os enfermos, olha, né? A minha padrinha que é gordo, é duro passar um monte de moamba, às vezes, sabe? Gente, olha só, de novo, sabe? Tudo isso é sinal de ordem interior. É sinal de ordem interior. José nos ensina que a verdadeira pobreza evangélica não se manifesta na sujeira, no desleixo, na desordem, no abandono, mas na simplicidade que não desperdiça a frugalidade do encontro essencial, do desprendimento que liberta o coração. Suas mãos são calejadas, são mãos de artesão. Foram a primeira a tocar o berço de Jesus. Veja, não é porque José é de fato o homem de verdade, com a mão calejada, que ele não tem que ter cuidado, por exemplo, com as coisas de Deus. Assim você também que é homem, com a sua família, com a sua casa, com a liturgia, com a missa, com a igreja, não é? Por exemplo, pensa só, José está aqui no nosso meio. José vem toda semana aqui. Ele vê uma luz queimada. José não ia esperar o padre falar, porque ele sabe que aquela luz tem a ver com aquilo que está sendo ofertado aqui no altar. Às vezes tem a pessoa na igreja que sabe fazer aquilo, mas está esperando vir um ofício do Papa. Por favor, Vossa Excelência, por obséquio, poderia dar, né? Às vezes a mulher também, a criança também, enfim. A simplicidade é sinal de que a gente percebe as coisas. Ontem na missa da manhã, o padre celebrou a missa da manhã e daí tinha um copo lá no pé de São Miguel. Hoje tem muito de álcool lá, acho que São Miguel vai passar álcool na mão. Pensa só, você está saindo na igreja, você vê um copo no pé de São Miguel, você fala o quê? Que relaxa, padre relaxado, que pouco relaxado. O álcool ali, por exemplo, olha, desce um degrauzinho, tem um degrauzinho ali, não, põe no pé de São Miguel, para ficar enfeitado, né? Só que ali embaixo tem o demônio, e se pegar o fogo do demônio com o álcool, vai pegar fogo, hein? Parece que não, gente, mas é cuidado, é atenção. Você acha que São José ia colocar um copo, foi tomar água e deixou um copo no pé de São Miguel? Ah, não fui eu que joguei, não fui eu. Vai ver o que Santa Teresinha fazia. O carpinteiro Nazaré nos confronta com uma verdade desafiadora. Deus não exige palácio luxuoso. Ele sabe que a gente é assim, sabe da nossa simplicidade, mas não se contenta com o descaso ou a mediocridade. E eu vou falar isso, eu deixo bravo também. Na pobreza material do presépio, José ofereceu a riqueza imaterial do seu cuidado atento. Ele está atento à necessidade da casa, da família, da igreja, do seu próprio corpo, do seu carro. É outra coisa, eu vou falar, hein? Quando você vai dar carona pro padre, você tem que dar uma ajeitada aí, né, meu? Porque, ó padre, só empurrar a capivara pra lá que cabe o senhor aqui. José ofereceu a sua riqueza imaterial, o seu cuidado atento, para a sua presença protetora do seu trabalho amável. Cada detalhe, por mais simples que fosse, refletia o amor com que preparava a morada terrena para o Verbo encarnado. As catedrais da Idade Média
elas eram assim, elas eram fina e comprida, para apontar para o alto. E quando ia fazer a igreja, gente, movimentava o povo todo, não era construtora, era o povo que fazia. Se você pegar na Candelária, quando foi construída a Candelária, ainda tem muito disso. Por exemplo, você sabia que para cumprir a igreja da Candelária, eles iam até o pontilhão lá, na saída para Cabriúva, acabava a missa, o padre falava assim, agora todo mundo vai lá pegar uma telha. A turma ia lá, depois da missa, pegava 2, 3 telhas para trazer para cá. Era o povo que se importava. E aí o povo ia enfeitando a igreja, a catedral. Na Idade Média, às vezes eles faziam desenhos bem em cima assim da catedral, assim. Às vezes tinha uma pomba, tinha uma cruz, no chão você não via, mas lá em cima estava. A pergunta é, mas por que fazer? Se é nós, a gente vai fazer, por que fazer? Ninguém vai ver. Deus vê. Deus vê, é para Deus, então não importa, é para Deus. Padre, eu fui lá, ajeitei lá a toalha para o padre, ajeitei minha casa, arrumei os copos, não sei o que, ninguém viu. Deus vê. Essa lição ressoa profundamente em nosso tempo, marcado tanto como materialismo consumista, quanto pela cultura do descartável e provisório. A gente é assim, né? As coisas hoje são feitas para quebrar, não é para movimentar o mercado. Mas as coisas espirituais não, as coisas de Deus não. Sábado teve reunião dos apóstolos, a pessoa fala, olha gente, toma cuidado com o missal, é caro, está tudo desbençado. Quantos anos tem o missal? 5 anos? Não, a gente acabou de trocar. Como a gente está nessa cultura descartável, é assim, se quebrar, compra outro. É caro, gente. Agora, pode ser um bem material, mas pior ainda se é uma pessoa, se é uma vida. Por muitas vezes não dá para pôr no lugar. A coisa foi quebrada, a pessoa foi perdida por desleixo. Ele nos ensina que oferecer nosso melhor a Deus não depende de recursos abundantes, mas de um coração generoso, que transforma até a palha de uma manjedoura em um trono. Não é? Pensa só se você pudesse ter a manjedoura na sua casa. É de palha, é de pau, mas pensa só no que você colocar respeito, dignidade, porque Jesus estava ali. São José pensou antes, Jesus vai estar aqui. Jesus fala assim, onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Terceira lição, por que eu preciso de São José? Para me fazer, presta atenção, vigia ou episcopo. A palavra bispo, antes de ser uma palavra religiosa, ela era uma palavra de guarda, significar guarda. Era a pessoa que ficava em cima da torre, observando para ver se vinha alguém invadir o território, a cidade. Se viesse, ele tocava um sino, botava fogo na palha, lá, dava um sinal para a cidade e se defender. A pessoa que ficava lá de vigia chamava episcopo. Quando Cristo instituiu, a igreja instituiu, Cristo instituiu os bispos, é essa a primeira missão. A primeira missão de um bispo é guardar o território, para que não se perca aquilo que Jesus ensinou. Se eu pego e começo a falar coisa bobagem aqui na missa, o bispo vai pegar e vai me chamar a atenção. Vai lá, padre, peraí, o que você está falando? Isso aqui não tem no evangelho, você está me dando coisa na sua cabeça. Ele tem a responsabilidade de guardar isso. Quando eu recebo a função de pároco, eu estou exercendo em nome dele.
eu tenho que guardar isso em nome dele. O vigário em nome do pároco e assim por diante. Então repara que é uma responsabilidade de vigilância, que não só tem dentro da igreja, em todo lugar tem isso. Deus nos fez assim. Deus nos fez como ovelhas e também como pastores um dos outros. São José entendeu isso. Na primeira noite de Natal, enquanto o mundo dormia, sem saber do milagre que acabava de acontecer, São José mantinha a vigilância. Em meio à penumbra, iluminado apenas por uma lamparina atremulante, José permanecia desperto. Alguém tem que estar acordado. O menino não vai guardar ninguém. Nossa Senhora acabou de ter um parto. Presta atenção, você olha, não? Essa missão fundamentalmente é de todos, mas você que é marido, esposo, você é o último que descansa. Quem serviu o quartel vai lembrar que quem tem posição, quem tem cargo de comando, é o primeiro que acorda e o último que deita. Não é o contrário, para ser servido. Maria, exausta após o parto, finalmente encontrava algum repouso. O menino Jesus, em volta dos panos e deitados na manjedoura, dormia. Mas José, mesmo depois da longa e árdua jornada de Nazaré, e mesmo após a angustiante busca da hospedagem, da improvisação de um abrigo digno, não se permitia descansar. De novo, você que é homem, toma cuidado com a justificativa do tipo, mas eu estou cansado. Mas ela também está. E vou falar, o homem é você. Isso significa que o primeiro que morre, o primeiro que dá vida é você. É só ler a carta dos Efésios, você vai lembrar o que ele fala. Mas basicamente é o seguinte: para que eles vivam, eu preciso morrer. Eu preciso estar cansado. Eu desconfio de padre, por exemplo, que não tem dor, que não está cansado, né? Mesma coisa, pode desconfiar aí de um pai que não tem dor, de um pai que não está cansado, um pai que não está, está sendo servido, hein? Podemos imaginá-lo sentado à entrada da gruta, olhar atento para a estrada, ouvidos aguçados para qualquer ruído suspeito. Um pai, ele sabe até mesmo onde ele monta a guarda. Vou falar, vou dar uma dica. Quando você naquela cadeirinha ali, no canto ali, é porque tem uma visão de tudo. Você também tem que ter uma visão de tudo. O que meu filho está aprendendo na escola? Quem que é amigo dele? Vigia a sua família. Por que está indo dormir tarde? Por que está com o celular até agora? Por que vigie? A noite de Belém, fria e estrelada, exigia sua vigilância constante. Estava frio, Lá na terra de Jesus é assim, é muito calor, mas daí à noite é muito frio. Periodicamente ele se levantava para alimentar o fogo que aquecia o ambiente. Não é? Vai baixar o fogo. Ela está dormindo, ele está dormindo. Verificava se Maria estava confortável, ajeitava a coberta para o menino Jesus, afastava os perigos que porventura se aproximassem naquela noite. Essa vigilância noturna de José revela a essência da sua paternidade. Olha só, vou repetir. A vigilância é a essência da paternidade. Ele compreendeu que o verdadeiro amor familiar se manifesta não apenas em grandes gestos, mas na sua atenção aos detalhes aparentemente significantes que garante o bem-estar dos seus. O bem dos seus, primeiro. Numa sociedade de método sexual, desses homens que só pensam neles, isso aqui é um escândalo. Se não fosse isso, gente, não tinha padre, já reparou?
Não tinha padre, porque o padre, no fundo, é isso, ou deveria ser. Abre mão das suas coisas, abre mão dos seus sonhos, abre mão em favor da sua família. Mas em pequena escala, aí entra a figura do pai, da mãe também. Aquilo que eu estou falando aqui vale para a mãe também, mas basicamente para a figura do pai. O contraste é evidente. O Criador do universo, que é Jesus, dormia indefeso numa manjedoura, enquanto uma criatura velava por seu sono. Veja, Jesus se confia na mão de José. Pode que ser bom, meu. Ele é o Criador de tudo, mas ele nomeia ali que ele coloca a sua vida na mão dele. Então não podia ser qualquer maneira. Como a vida das pessoas que Deus colocou na sua mão também é assim. Você não está por acaso nessa família. Você está porque você tem um número, a senha deles. Essa inversão luminosa da missão de José, ou seja, o menino dorme e ele trabalha. Olhos atentos, ouvidos alertos e as mãos protetoras para aquele que sustenta toda a criação. Na fragilidade daquele momento, José assumiu a responsabilidade confiada por Deus, colocando-se como escudo entre sua família e qualquer ameaça externa. Você está assim, pai e mãe, mas irmão especial de novo, você pai. Você está como escudo de toda ameaça externa para com a sua família. O padre fala sempre, olha só, você que é pai, você recebeu a chave da sua casa, chave material e chave espiritual. É você que pode abrir ou fechar o que entra e o que sai da sua casa. Se você é viciado, por exemplo, no álcool, na bebida, na droga, na pornografia, na prostituição, não ache que isso afeta você só, porque você é o vigia. Se o vigia está dormindo, se o vigia escancarou a porta, vai afetar todos. Da mesma forma, o contrário. Quando você, pai, reza, você protege eles. Essa primeira vigília natalina de São José nos ensina que o amor familiar autêntico muitas vezes se expressa num sacrifício silencioso, nas noites que você não dormiu, por causa da esposa, do esposo, dos filhos. É cuidado, é vigilância, na disponibilidade constante que passa despercebida. Nos lembra que cuidar de uma família significa estar presente quando todos descansam, manter-se alerta quando todos relaxam, permanecer forte quando todos estão fracos. De novo no quartel, um comandante nunca chora na frente da tropa. Você pode chorar, mas não na frente da tropa. Paróquia é assim. Para mim, para o povo dar um passo, eu tenho que dar dois. Se eu der um, o povo dá meio. Se eu der meio, o povo senta. Se eu sentar, o povo deita. Se você chora na frente da tropa, no sentido assim, não é chorar, agora não chora, não é isso. Mas se você chora, fica reclamando, se vitimizando, a sua tropa vai fazer menos ainda. Vai reclamar mais, vai ser mais ainda infantil, vai ser mais ainda preguiçosa. Vai chorar? Chora escondido, na frente de Jesus. E aqui de novo, não é porque alguém não chora, não é esse sentido, mas as suas fraquezas você põe diante de Jesus. Em um mundo onde tantas famílias sofrem com ausência de genitores comprometidos, a imagem de José, em sua vigília, recorda-nos que a grandeza da paternidade ou maternidade não está nos momentos espetaculares, mas na fidelidade cotidiana. A gente perdeu a grandiosidade de pequenos momentos em família, que é brincar com o filho, brincar com a esposa, ter esse momento de humor entre os dois. Quantos casais que não têm humor um com o outro?
Não sabe se divertir, não sabe dar risada, não sabe tirar sarro um do outro, porque já vira briga. Isso aí é termômetro da saúde do casal, gente. Como que anda o humor de vocês? O humor para com seus filhos? Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Deve ser aquele que serve. Jesus assim disse, José fez isso. Outro ponto, aguenta aí. Aprender a recuar. Eu preciso de José para ele me ensinar que tem hora que eu tenho que recuar, que eu tenho que perder, para ganhar depois naquilo que realmente importa. A fuga para o Egito revela uma das mais profundas dimensões espirituais da vida de São José, uma perca. Tem que sair da sua casa, tem que fugir, sair fugido. Veja, é uma perca. A sabedoria do aparente recuo, a mística do perder momentâneo para um ganho definitivo lá na frente. O orgulhoso não recua. Você tem que saber a hora de recuar. Tem que saber a hora que você apanhou. Fica quietinho, se restabelece e levanta. Ninguém vai ter uma vida só de vitórias. Ninguém. Vai ser altos e baixos de todo mundo. Quando estiver na baixa, é que mostra quem você é. Quando o anjo apareceu novamente em seus sonhos, alertando sobre a ameaça de Herodes, José não hesitou em abandonar tudo que havia construído em Belém e partir para o exílio em terra estrangeira. Não tenha medo de perder. Ah, mas e os meus amigos? Não quero perder meus amigos. Não quero perder o trabalho. Não quero perder. E aí? Perde a família, perde a saúde, perde a fé. É muito caso disso, principalmente de homem de novo. O cara orgulhoso não quer perder. Nesse episódio, contemplamos José enfrentando o que os olhos do mundo parecia uma derrota sem volta. O homem que acolhera o Filho de Deus era agora forçado a fugir como um criminoso. José fugiu como um criminoso, pensa. Deixando para trás a sua terra e seus poucos pertences, talvez clientes e relacionamentos que já tinha estabelecido. Como artesão, perdia seu meio de sustento. Como judeu, distanciava-se do templo, das tradições do seu povo. Como pai e esposo, expunha sua família à incerteza de um país estrangeiro. Ele vai para o Egito, ele não fala a língua de lá, ele não conhece a turma lá. Lá é um mundo pagão, que não adora o Deus de Israel. Repare então, que por muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto é perder. Às vezes é a própria opinião, a pessoa não rebaixa, não muda a opinião, não muda as ideias, não quer perder, não quer mostrar que errou, não pede perdão para ninguém, não recua. Homem e mulher, aqui vale muito para a mulher. Como está sendo difícil para as mulheres falarem: perdão, eu errei. Ah, mas você fez, mas você fez, mas... Às vezes o padre chama na direção o casal e vem os dois, e a gente pega essas falas na frente do padre. Aí eu fico pensando, imagine quando estão só os dois em casa. A profundidade mística desse recuo manifesta na total ausência de resistência por parte de José. Não tem registro de questionamento, de reclamação. Ele apenas obedeceu. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Sua fé compreendeu que muitos nos escapa. Há momentos em que o aparente recuo, a aparente perca, é o único caminho para a preservação da vida, da família e da fé. A confissão é um recuo. A confissão é um recuo. Você recua. Opa, eu estou vendo que eu tenho que confessar, eu não sou perfeito, tem um monte de erro. Em nossas vidas,
frequentemente nos agarramos a posições, aos bens, aos projetos, com uma tenacidade que nos impede de ver o quadro maior. José nos ensina que saber perder é uma arte espiritual refinada. Saber perder, não é ficar perdendo, saber perder. O exílio no Egito não representava apenas uma fuga do perigo, mas também uma participação no plano de Deus. Deus queria que eles fossem lá. Você vai lembrar, agora que começou a quaresma, você vai lembrar, o primeiro domingo da quaresma é a tentação de Jesus. O texto começa falando assim, que o Espírito Santo levou Jesus para se tentar. O Espírito Santo tirou Jesus do conforto, vai para o deserto. Nessa passagem ecoa a nossa própria existência. Às vezes é preciso abandonar nossas seguranças temporárias, de opinião, de dinheiro, de trabalho, de amigos, de relacionamento. Deixar projetos aparentemente promissores pela vontade de Deus. Ao contemplar José conduzindo sua família pelos caminhos do deserto rumo ao desconhecido, somos convidados a discernir em nossa própria vida quais são os Egitos que Deus está mandando a gente. Quais são os desertos que a gente não quer ir, mas Ele está falando que tem que ir. A sabedoria de José nos ensina que na lógica do reino, às vezes é necessário perder, como Paulo disse, para ganhar. O seu filho vai dizer: quem perder a própria vida por minha causa, a ganhará. Eu preciso de São José para entender o que é o trabalho na minha vida. Na humilde carpintaria de Nazaré, entre o aroma de madeira recém-cortada e o ritmo cadenciado das ferramentas, desenrolou-se um dos mais profundos mistérios da nossa vida: a santificação cotidiana do trabalho. Você não é padre, você não é monge. Aonde é o seu lugar de ficar santo? No trabalho e na família. Jesus, ele pregou 3 anos, mas ele ficou no trabalho e na família 30 anos. São José, com suas mãos calejadas e seu suor honesto, transformou o ofício de carpinteiro em um altar. O meu trabalho, seja lá na firma, lá na fábrica, lá no computador, em casa, como doméstica, é de fato um altar para Jesus? Ou é só reclamação, murmuração, faço as coisas pela metade, detesto o meu trabalho, detesto as pessoas que estão lá, não rezo por elas? O trabalho de José possuía uma dimensão raramente compreendida pela nossa mentalidade. Cada peça que moldava não era apenas um objeto funcional, mas uma expressão da comunhão com Deus. Meus irmãos, você não ganha o que você merece, ainda mais no nosso país, no seu trabalho. Se você está medindo o seu trabalho somente por salário, se você está ofertando o seu trabalho para a sua santificação, o salário seu é muito maior. A santificação pelo trabalho em José manifesta-se ainda mais profundamente quando consideramos quem era seu aprendiz. O próprio Verbo encarnado, Jesus. Ele se submeteu à instrução paciente do carpinteiro. Jesus vai ser chamado o filho do carpinteiro. Aprendeu com José não apenas técnicas de artesanato, mas também a dignidade do trabalho humano. José não procurou realizações extraordinárias que impressionavam as pessoas. Quantas vezes no trabalho a gente é assim? A gente quer ser reconhecido, quer ser louvado, quer o aumento, quer isso. Pode buscar isso? Pode. Mas o que o Padre falou, lembra? Deus veio. Contentou-se com a excelência do ordinário, portas bem ajustadas, móveis resistentes, utensílios funcionais. Com isso que ele se contentou. A porta está bem feita? Pronto, agradei a Deus. Na
realidade das nossas vidas, frequentemente dominadas pela busca de reconhecimento, sucesso, conquista material, São José emerge como um contraponto. Quando um contraponto nas compensações da busca externa, dos prazeres, da vanglória externa. Eu preciso de São José para aprender a amar Jesus. A dimensão desse amor revela-se no silêncio de José. Nenhuma palavra sua foi registrada nos evangelhos, mas seus gestos ecoam através dos séculos. Amar a Jesus para José significa colocar-se em segundo plano. Ser sombra protetora ao invés de protagonista. Havia uma unidade radical em seu amor, uma ausência de possessividade que nos desafia. José amava Jesus sabendo que ele não lhe pertencia, mas que ele era pertencente a Jesus. Frequentemente nós confundimos amar a Jesus com sentimentos ou com demonstrações exteriores. O Evangelho de ontem falava disso. São José revela um caminho mais autêntico, o caminho da contemplação. Imaginemos, por exemplo, o carpinteiro observando o menino adormecido. Já pensou? José olhando Jesus dormindo. O que lhe passa no coração de José? Ou as conversas ao entardecer com ele, com a sua mãe. Ou quando talvez o jovem Jesus compartilhasse suas primeiras intuições sobre a sua missão. Pense em José caminhando com o jovem Jesus e parando diante da natureza. Com as mãos experientes, José mostrava o pequeno grão de mostarda a Jesus. Explicava com paciência como que o fermento trabalha silenciosamente. Apontava os lírios do campo, observavam os pastores, ensinava os vários tipos de solo para a agricultura. Da onde que saem essas parábolas de Jesus? Do ensinamento de José. Presta atenção, gente. Eu tenho contemplado a vida de Jesus. Eu tenho deixado marcas nas pessoas, rastros nas pessoas. Às vezes a gente se lembra assim: ah, meu pai, olha, se eu quero aprender com meu pai, se eu quero aprender com a minha mãe, se eu quero aprender com o padre, eu tenho deixado marcas nas pessoas. Essas coisas Jesus aprendeu com seu pai. A paternidade de José em relação a Jesus prefigura a nossa própria vocação. Somos chamados a gerar e viver a castidade. Aqui é outro ponto de São José. Você não vai conseguir ter verdadeira castidade se você não se entregar a Jesus, aliás, a José e a Virgem Maria, para ser uma oferta agradável a Jesus. Se você tem vivido algum tipo de pecado sexual aí, é José que você tem atrás. É José. Por último, por que eu preciso de São José? Porque eu preciso saber morrer. Como você sabe, José não viu a vida pública de Jesus. Quando Jesus faz 30 anos e começa a pregar, José morreu já. Ele se retira para que ele apareça. José nos ensina a saber morrer. Saber morrer começa antes do momento final da nossa vida. Começa pelo desapego, pela consciência de que somos apenas instrumentos temporários de Deus, que vamos passar, que ninguém é substituível.
João, se der um negócio de mim aí, bater a cachoneta aí, ó, você chora 2 dias, terceiro dia tem um padre aqui, a missão continua. E é assim, e tem que ser assim. Saber desaparecer, saber entregar, saber morrer, às vezes numa coordenação, numa opinião, num trabalho. Às vezes tem um cara lá no seu serviço que está vendo que ele sabe mais que você, ele é mais novo que você, chegou antes de você, mas ele já sabe mais do que você. José ia falar: vai, meu filho, vai, você só vira estilinho. Saber perder, saber morrer. Na nossa cultura obcecada pela visibilidade do sucesso, conhecimento público, a morte escondida de José apresenta-se como um escândalo. Enquanto nos esforçarmos para deixar marcas permanentes, construir legados visíveis e garantir que nosso nome seja lembrado, ele nos revela outra possibilidade: desaparecer de modo confiante, sabendo que nossa verdadeira contribuição muitas vezes permanecerá anônima aos olhos do mundo. Veja só, você se lembra o nome dos 12 apóstolos, né? Mais ou menos nem se lembra, né? Mas você lembra que tinha 72 também? Você sabe o nome deles? Ninguém sabe. E daí? Porque esses 72 estão aonde agora? Estão lá no céu. Não importa se a turma não vai saber seu nome. Às vezes eu passo assim na estrada, ou alguma praça, alguma coisa, está lá, praça fulano e tal, ponto, não sei o que. Eu sempre penso assim: meu, se esse cara estiver no céu, do que vale? Saiba morrer como José. Saiba por aquilo que você dá a vida. Antes de tudo, que o Pai falou nessa manhã: a fé, a família e a vida. Isso vai ser José, o homem mais santo da igreja. Não era padre, não era bispo, era pai de família. Queremos, Pai,